Assim como o Brasil pulsa com cores, música e paixão, você tem dentro de si o poder de criar uma história tão vibrante quanto nossa terra. Pronto para começar hoje? Você está preso em um ciclo de mediocridade, observando outros terem sucesso enquanto permanece paralisado no mesmo lugar? Seu potencial está adormecido, esperando o momento em que você decidirá ignorar as distrações e canalizar toda a sua energia para dentro de si mesmo. Quando você se compromete com a autodesenvolvimento e o esforço incansável, o impossível se torna alcançável. O mundo não recompensa meias medidas ou desculpas. Ele recompensa aqueles que vão além do conforto e da conveniência. Cada dia que você hesita é uma oportunidade perdida para sempre. A diferença entre onde você está e onde poderia estar é determinada por uma única coisa: sua disposição para focar em si mesmo e trabalhar mais arduamente do que jamais imaginou ser possível. Antes de começarmos, bora aquecer o clima. Deixe um nos comentários se você está pronto para mudar sua vida, clique em curtir e se inscreva no canal. E não pule o final, tem uma surpresa esperando por você. O poder do autofoco. Seu maior ativo neste mundo não são suas conexões, sua herança ou mesmo sua educação. É o seu foco inabalável no crescimento pessoal. Quando você se dedica completamente ao autodesenvolvimento, o universo conspira para ajudá-lo a ter sucesso. Pense nisso profundamente. Cada momento gasto preocupando-se com o progresso dos outros é um momento roubado da sua própria jornada. O princípio da autodomínio começa com a direção da sua energia mental para dentro, em vez de para fora. Roger Bannister, em sua época, foi repetidamente informado de que quebrar a barreira dos 4 minutos na corrida de 1 milha era fisicamente impossível. Enquanto outros debatiam sua possibilidade, ele simplesmente focava em seu próprio treinamento, sua própria mente e suas próprias capacidades. Ele não se preocupava com o que os críticos diziam ou com o que os concorrentes faziam. Seu foco singular estava em ultrapassar seus próprios limites. E quando finalmente quebrou essa barreira, ele não apenas alcançou uma vitória pessoal. Ele destruiu uma barreira psicológica para toda a humanidade. Você possui essa mesma capacidade de transcender limitações por meio de um esforço focado. No momento em que você decide concentrar-se em sua própria jornada, em vez de se comparar com os outros, você libera uma tremenda energia mental que pode ser canalizada para um trabalho produtivo. Lembre-se desta verdade. O autofoco não é egoísmo. É o reconhecimento de que sua maior contribuição para o mundo vem por meio da maximização do seu próprio potencial. Definindo seu propósito principal definido, todo o grande feito ao longo da história começou com clareza de propósito. Sem essa luz orientadora, vagamos pela vida, respondendo ao que exige nossa atenção imediata, confundindo o movimento com progresso. Seu propósito principal definido serve como o princípio organizador de toda a sua existência, aquele desejo ardente que alinha seus pensamentos, emoções e ações em direção a um objetivo unificado. Você definiu seu propósito com absoluta clareza? Você consegue articulá-lo em uma única frase, expressando o que acredita que foi colocado na Terra para realizar? Essa clareza não é um luxo, é uma necessidade. A precisão com que você define seu propósito influencia diretamente o impacto dos seus esforços. O legado notável de John Wooden, seu sucesso sem precedentes como treinador, não foi construído sobre talentos dispersos, mas sobre uma certeza inabalável sobre sua missão. Muito antes de os banners de campeonatos pendurarem nos ginásios, ele havia cristalizado seu propósito de desenvolver não apenas atletas habilidosos, mas homens de caráter excepcional que contribuíssem significativamente para a sociedade.
Seu propósito deve atender a 3 critérios críticos para gerar um poder transformador. Primeiro, deve ser específico. Aspirações vagas produzem resultados vagos. Segundo, deve ser mensurável para que você possa acompanhar seu progresso. Finalmente, exige um prazo definido para criar tensão produtiva e urgência. Uma vez definido, seu propósito deve tornar-se parte da sua consciência diária. Escreva-o, revise-o ao acordar e antes de dormir. Deixe-o penetrar no seu subconsciente até que se torne tão natural quanto respirar. Esse reforço constante programa sua mente para reconhecer oportunidades que outros perdem. O verdadeiro poder de um propósito claro reside em sua capacidade de simplificar a tomada de decisões. Quando confrontado com escolhas, você só precisa perguntar: isso está alinhado com meu propósito? Essa única pergunta elimina distrações e permite que você recuse oportunidades que, embora potencialmente valiosas, desviariam energia da sua missão principal. Essa abordagem focada cria uma concentração de esforço que transforma como você enfrenta os obstáculos. O que parece ser barreiras intransponíveis para a mente desfocada torna-se apenas mais um degrau no seu caminho. O propósito oferece a perspectiva de ver contratempos como feedback valioso, em vez de fracassos. Os indivíduos mais bem-sucedidos ao longo da história entenderam esse princípio. Suas conquistas não foram resultado de talento superior, mas de um foco superior. Uma concentração de energia semelhante a um laser, dirigida por um propósito inabalável. Quando seus esforços se alinham com seus valores e aspirações mais profundos, você acessa reservas de energia e criatividade que permanecem adormecidas em quem vive à deriva. Reserve um tempo hoje para definir ou refinar seu propósito. Pergunte a si mesmo o que realmente importa para você, qual contribuição deseja fazer e qual legado espera deixar. Depois, destile essas reflexões em uma única declaração poderosa que possa guiar suas ações diárias. Lembre-se, uma vida sem um propósito claro pode alcançar conforto, mas nunca grandeza. Seu propósito aguarda seu reconhecimento. Defina-o, abrace-o e observe como ele transforma não apenas o que você realiza, mas quem você se torna. Terceira, a disciplina dos hábitos diários. Sua vida, como existe hoje, representa o resultado acumulado dos seus hábitos. Esses comportamentos consistentes, muitas vezes inconscientes, moldam seu futuro de maneira mais poderosa do que lampejos momentâneos de motivação jamais poderiam. A verdadeira conquista não nasce de esforços heróicos ocasionais, mas emerge do poder silencioso da ação diária disciplinada. A qualidade da sua vida reflete diretamente a qualidade dos seus hábitos. Wilma Rudolph. Quando criança, a poliomielite danificou gravemente sua perna esquerda, deixando os profissionais médicos duvidosos de que ela algum dia andaria normalmente. No entanto, Rudolph desenvolveu um hábito inflexível de exercícios terapêuticos diários. Sua transformação de uma criança usando aparelho nas pernas para se tornar a mulher mais rápida do mundo, ganhando 3 medalhas de ouro olímpicas, não foi alcançada por explosões esporádicas de esforço. Em vez disso, seu sucesso extraordinário foi construído em momentos invisíveis de prática consistente, quando não havia câmeras filmando, nem multidões aplaudindo. O poder dos hábitos reside em seu efeito composto. Assim, como juros se acumulam em investimentos financeiros, pequenas melhorias comportamentais se transformam em resultados que mudam a vida quando realizadas consistentemente ao longo do tempo. O que pode parecer insignificante isoladamente, ler 10 páginas por dia, praticar uma habilidade por 15 minutos ou manter um breve ritual matinal, transforma-se em progresso notável
quando sustentado por meses e anos, seus hábitos operam como uma espada de dois gumes. Hábitos positivos criam uma espiral ascendente de melhoria, enquanto padrões negativos minam silenciosamente seu potencial. Mais preocupante são os hábitos inconscientes que você desenvolveu sem escolha deliberada. Esses comportamentos automatizados podem estar sabotando suas aspirações mais profundas sem que você perceba. Essa realidade exige um autoexame honesto. Revise suas rotinas diárias com escrutínio implacável. Quais hábitos estão avançando você em direção aos seus objetivos e quais estão sutilmente puxando-o para longe? Comece sua transformação identificando um hábito positivo que você possa implementar imediatamente. O tamanho desse hábito importa muito menos do que seu compromisso inabalável com sua prática diária. Talvez você escolha acordar 30 minutos mais cedo, beber água antes de pegar o café, ler 10 páginas de um livro significativo ou fazer exercícios breves antes do banho. Selecione algo tão gerenciável que elimine todas as desculpas para não o realizar. A implementação requer estrutura e responsabilidade. Programe seu novo hábito em um horário específico, ancorado a uma rotina existente. Crie gatilhos ambientais que acionem o comportamento automaticamente. Remova o atrito que pode impedir a ação, enquanto adiciona barreiras aos comportamentos concorrentes. Considere acompanhar sua consistência com uma simples marcação em um calendário, criando uma corrente visual que você hesitará em quebrar. Lembre-se de que a disciplina não é sobre perfeição, mas persistência. Você ocasionalmente falhará na sua consistência. Isso é inevitável. O fator distintivo entre aqueles que transformam suas vidas por meio de hábitos e aqueles que permanecem inalterados é a rapidez com que retornam às suas rotinas positivas após um desvio. Não permita que um único dia perdido se torne permissão para o abandono. No fundo, a disciplina representa uma escolha direta entre gratificação imediata e realização a longo prazo, entre o que você quer agora e o que mais deseja. Essa decisão diária, tomada inúmeras vezes, em momentos aparentemente insignificantes, determina, em última análise, quem você se torna. Comece hoje. Selecione um hábito fundamental que, se praticado consistentemente, criaria ondulações positivas em toda a sua vida. Comprometa-se com seu desempenho diário. Como observou Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Seu eu futuro será moldado não por suas intenções ou ações inspiradas ocasionais, mas pelo poder silencioso do que você faz consistentemente, dia após dia, comum. Quarto, nutrindo o poder da autossugestão. Sua mente opera em 2 níveis distintos, o consciente e o subconsciente. Enquanto sua mente consciente se engaja em raciocínio ativo e tomada de decisões, seu subconsciente funciona como um poderoso sistema de processamento que aceita e age sobre qualquer informação que recebe repetidamente. Mais notavelmente, seu subconsciente não consegue diferenciar entre experiências reais e aquelas vividamente imaginadas. Um princípio que, quando aplicado sistematicamente, torna-se uma ferramenta transformadora para o desenvolvimento pessoal. A jornada extraordinária de Thomas Bradley, crescendo na pobreza, com barreiras aparentemente intransponíveis diante dele, ele entendeu intuitivamente esse princípio mental. Em vez de aceitar limitações externas, Bradley desenvolveu a prática de afirmar suas capacidades de liderança diariamente. Ele imaginava vividamente a si mesmo tomando decisões assertivas, falando com autoridade e servindo sua comunidade com distinção. Esses não eram meros devaneios ou fantasias escapistas, eram sessões deliberadas de programação
para sua mente subconsciente. Esse ensaio mental consistente eventualmente se manifestou na realidade, quando ele quebrou barreiras raciais para se tornar o primeiro prefeito afro-americano de Los Angeles, transformando suas visões afirmadas em conquistas tangíveis. A ciência, por trás desse processo, é convincente. Sua mente subconsciente, que controla aproximadamente 95% de seus comportamentos e respostas, absorve e processa informações continuamente. Esteja você conscientemente ciente disso ou não. Quando você expõe repetidamente esse sistema poderoso a pensamentos e imagens específicas, especialmente aqueles carregados de emoção, ele começa a aceitá-los como realidade. Uma vez aceitos, seu subconsciente trabalha incansavelmente, muitas vezes sem sua percepção consciente, para alinhar suas circunstâncias externas com essas crenças internas. Esse princípio explica por que muitos indivíduos ambiciosos permanecem presos em ciclos de subrealização, apesar de seus desejos conscientes por sucesso. Sua programação subconsciente, estabelecida por anos de diálogo interno negativo e crenças limitantes, silenciosamente sobrepõe-se à sua intenção consciente. A solução não é trabalhar mais dentro do mesmo quadro mental, mas reprogramar sistematicamente as crenças subconscientes que impulsionam o comportamento. Para aproveitar esse princípio de forma eficaz, você deve desenvolver afirmações personalizadas, que declarem seus objetivos como já realizados. Essas afirmações devem satisfazer vários critérios para maximizar sua eficácia. Primeiro, formule-as no tempo presente. Seu subconsciente responde à imediatidade, não às possibilidades futuras. Segundo, use linguagem positiva, pois sua mente processa afirmações positivas mais prontamente do que negações. Terceiro, infunda suas afirmações com emoção genuína, pois os sentimentos aceleram dramaticamente o processo de aceitação. Em vez de dizer, espero não falhar ao falar em público, afirme, eu agora falo com crescente confiança e clareza que impacta positivamente meu público. Em vez de, quero ser rico algum dia, declare, eu agora atraio abundantes oportunidades financeiras que criam prosperidade crescente em minha vida. A distinção pode parecer sutil, mas o impacto psicológico é profundo. Implemente essa prática com consistência disciplinada. Repita suas afirmações em voz alta todas as manhãs, imediatamente ao acordar e todas as noites, antes de dormir, particularmente durante os 30 minutos antes de adormecer, quando seu subconsciente está mais receptivo à nova programação. Ao falar essas palavras, visualize a realidade correspondente com todos os seus sentidos engajados. Veja-se atuando com confiança. Sinta as emoções de realização. Ouça os parabéns dos outros. Com o tempo, você notará mudanças sutis em suas percepções, decisões e ações. Oportunidades antes ignoradas se tornarão aparentes. Soluções para problemas persistentes surgirão inesperadamente. Seus comportamentos naturais se alinharão cada vez mais com seus objetivos declarados. Sem esforço consciente, o marco do sucesso na reprogramação subconsciente. Lembre-se de que essa prática exige paciência e persistência. Seus padrões mentais atuais se desenvolveram ao longo de anos de repetição. Sua transformação exige uma contraprogramação igualmente consistente. Confie no processo, mesmo quando as evidências externas de mudança parecerem mínimas. Seu subconsciente já está trabalhando para reestruturar sua realidade a partir do momento em que você começa essa prática. Comece hoje elaborando 3 afirmações personalizadas que abordem seus objetivos mais importantes. Comprometa-se com sua repetição diária por pelo menos 30 dias. Essa prática simples, sustentada ao longo do tempo,
remodelará gradualmente não apenas suas crenças, mas sua própria experiência de realidade. 5. Transmutando obstáculos em oportunidades. Cada obstáculo que você encontra carrega dentro de si a semente de um benefício igual ou maior. Isso não é mero pensamento positivo ou otimismo ingênuo. É um princípio fundamental de conquista que os indivíduos mais bem-sucedidos da história aplicaram consistentemente. Sua resposta à adversidade molda seu destino muito mais poderosamente do que a própria adversidade jamais poderia. Mary Kay Ash. Apenas um mês antes de lançar sua empresa de cosméticos, ela sofreu a perda devastadora de seu marido. Para muitos, essa tragédia teria fornecido justificativa suficiente para adiar ou abandonar seus sonhos empreendedores. Em vez de ver essa perda profunda como um revés intransponível, Ash reconheceu-a como uma oportunidade para demonstrar sua resiliência e determinação. Ela prosseguiu com o lançamento da empresa, apesar de sua dor pessoal, transformando uma potencial derrota na fundação de um império empresarial extraordinário que proporcionou oportunidades econômicas para milhares de mulheres em todo o mundo. Essa capacidade de extrair oportunidade de um obstáculo representa uma característica distintiva dos realizadores excepcionais. Quando confrontados com contratempos que fariam outros desistirem, eles desenvolvem a disciplina mental para perguntar: qual é a oportunidade valiosa escondida neste desafio? Essa pergunta simples, porém poderosa, muda sua perspectiva de pensamento de vítima para a busca de soluções, de aceitação passiva para engajamento ativo com suas circunstâncias. Os benefícios mais valiosos da adversidade frequentemente emergem na forma de desenvolvimento pessoal. Cada obstáculo superado cultiva qualidades dentro de você que não poderiam ter sido desenvolvidas por nenhum outro meio. A persistência necessária para continuar apesar do desencorajamento, a criatividade exigida para resolver problemas aparentemente intransponíveis, a coragem demandada para enfrentar a incerteza. Esses atributos tornam-se seus ativos mais valiosos, aplicáveis em todas as áreas da sua vida. A história demonstra consistentemente esse princípio. As milhares de tentativas mal-sucedidas de Thomas Edison para criar uma lâmpada funcional não foram fracassos, mas descobertas de abordagens que não funcionariam. Cada tentativa refinava seu pensamento e o aproximava de um avanço. As inúmeras quedas e reconstruções dos irmãos Wright não foram contratempos, mas experiências essenciais de coleta de dados que, em última análise, possibilitaram o voo humano. As limitações sensoriais de Helen Keller não foram restrições, mas catalisadores que desenvolveram sua capacidade extraordinária de inspirar milhões. Quando você encontra resistência, sua reação imediata cria uma bifurcação decisiva em seu caminho. A maioria das pessoas responde com frustração, reclamação ou resignação, treinando inconscientemente suas mentes para perceber obstáculos como punição em vez de desafio. Ao escolher conscientemente buscar a oportunidade dentro de cada problema, você desenvolve uma orientação mental que consistentemente transforma a adversidade em vantagem. Essa mudança de perspectiva torna-se mais poderosa durante suas circunstâncias mais difíceis. Grandes contratempos, sejam decepções profissionais, perdas financeiras, desafios de relacionamento ou crises de saúde, criam as condições para seu maior crescimento. Assim como diamantes se formam apenas sob tremenda pressão, suas conquistas mais significativas e seu desenvolvimento pessoal mais profundo provavelmente emergirão de suas experiências mais desafiadoras. Implementar esse princípio exige prática deliberada até que se torne sua resposta automática. Ao enfrentar a adversidade,
Pergunte-se imediatamente: que lição valiosa posso extrair desta situação? Como esse desafio pode estar me preparando para maiores oportunidades? Que força estou desenvolvendo através desta experiência que me servirá mais tarde? Essas perguntas redirecionam sua energia mental e emocional da resistência para a receptividade. Lembre-se de que os indivíduos mais realizados da história raramente desfrutaram de caminhos suaves e livres de obstáculos para a conquista. Pelo contrário, sua grandeza emergiu diretamente de sua capacidade de transformar a adversidade em vantagem. A liderança brilhante de Churchill desenvolveu-se através de anos de ostracismo político. A autoridade moral de Gandhi cresceu através do aprisionamento. A voz poderosa de Maya Angelou emergiu de um trauma pessoal profundo. Em cada caso, o que parecia um revés devastador tornou-se a base essencial para contribuições extraordinárias. Seus obstáculos não são punições, mas preparação. Eles não estão bloqueando seu caminho, mas formando seu caminho. Cada desafio que você enfrenta representa não apenas um problema a resolver, mas uma oportunidade para desenvolver capacidades que servirão ao seu propósito mais elevado. Ao abraçar, em vez de resistir suas dificuldades, você transforma o que poderia tê-lo derrotado na própria base de suas conquistas mais significativas. O princípio do Mastermind. Nenhuma conquista significativa ao longo da história foi produto de uma única mente trabalhando isoladamente. Por trás de cada história de sucesso notável está o poderoso princípio de mentes trabalhando juntas, em perfeita harmonia, em direção a uma visão compartilhada. Esse conceito de Mastermind não é simplesmente sobre colaboração. Ele representa uma multiplicação da capacidade intelectual e criativa que expande exponencialmente o que é possível. Quando duas ou mais mentes se unem com foco absoluto em um objetivo comum, elas criam o que só pode ser descrito como uma terceira mente, uma inteligência maior que a soma de suas partes individuais. Essa consciência coletiva acessa conhecimento, experiências, perspectivas e insights muito além do que qualquer pessoa poderia gerar sozinha, independentemente de seu brilho individual. A jornada extraordinária de Ray Kroc na construção do Império McDonald's, embora Kroc possuísse notável perspicácia empresarial e pensamento visionário, ele entendeu intuitivamente que seus objetivos ambiciosos exigiam mais do que suas capacidades individuais, em vez de tentar compensar suas limitações por pura determinação, ele se alinhou estrategicamente com indivíduos que possuíam forças complementares. Especialistas financeiros que entendiam estruturas de capital, especialistas em imóveis que podiam identificar localizações ideais e engenheiros de sistemas que podiam projetar operações escaláveis. Isso não foi mera delegação ou trabalho em equipe tradicional. Kroc criou uma verdadeira aliança de mastermind, uma consciência unificada dedicada a uma visão singular, onde as forças de cada membro compensavam as fraquezas dos outros. Por meio dessa abordagem sinérgica, ele comprimiu em anos o que poderia ter exigido décadas de esforço solitário. O fenômeno McDonald's demonstra como as mentes certas trabalhando em harmonia podem criar algo muito maior do que qualquer contribuição individual. A história valida repetidamente esse princípio. Os irmãos Wright combinaram intuição mecânica com análise metódica para alcançar o voo. A visão criativa de Disney floresceu por meio de parcerias com especialistas operacionais como Roy Disney. Mesmo Einstein, frequentemente retratado como um gênio solitário, regularmente colaborava com outros cujas expertises matemáticas complementavam seu brilho conceitual.
Para aproveitar esse princípio em seus próprios empreendimentos, você deve cultivar intencionalmente um grupo de mastermind, em vez de esperar que associações benéficas se desenvolvam aleatoriamente. Comece identificando indivíduos que compartilhem seus valores fundamentais e compromisso com o crescimento, mas tragam perspectivas, bases de conhecimento e habilidades naturais diferentes. Os masterminds mais poderosos frequentemente incluem pessoas cujo pensamento desafia e complementa o seu, em vez de apenas reforçar seus pontos de vista existentes. Estruture seu mastermind com um propósito claro e reuniões regulares. Sejam semanais, quinzenais ou mensais, esses encontros devem priorizar absoluta franqueza e um espírito de perfeita harmonia, qualidades aparentemente opostas que formam a base paradoxal de uma inteligência coletiva eficaz. A franqueza garante que as ideias recebam um exame rigoroso, sem que sensibilidades pessoais limitem o feedback honesto, enquanto a harmonia mantém o ambiente de apoio necessário para a tomada de riscos criativos. O ambiente que você cria é tão importante quanto os indivíduos que você seleciona. Estabeleça regras básicas que encorajem tanto o incentivo de apoio quanto o desafio construtivo. Crie espaços onde os participantes se sintam seguros para compartilhar ideias incipientes sem julgamento prematuro, mantendo o rigor intelectual que impede o pensamento de grupo. O objetivo é uma atmosfera onde todos contribuam livremente, enquanto permanecem focados em avançar a compreensão coletiva, em vez de reconhecimento individual. Lembre-se de que um verdadeiro mastermind transcende meras redes de contatos ou parcerias de responsabilidade. A característica definidora é o surgimento de insights e soluções que nenhum membro individual poderia ter gerado independentemente. Quando funciona de forma ideal, os participantes devem experimentar regularmente momentos de revelação, onde o pensamento coletivo revela possibilidades antes inimagináveis. Por meio da aplicação consistente desse princípio, você pode realizar em um ano o que, de outra forma, exigiria uma vida inteira de esforço solitário. Suas capacidades se expandem não por meio de um esforço individual sobre-humano, mas através da magnífica alavancagem de mentes trabalhando em conjunto. Comece hoje identificando potenciais participantes de Mastermind, cujas habilidades complementem as suas. Faça convites com propósito e estrutura claros. Por meio desse princípio aplicado corretamente, você descobrirá capacidades dentro de si mesmo e de seus empreendimentos que permaneceriam para sempre adormecidas sem o poder catalítico da inteligência coletiva. 7. Persistência, a aplicação sustentada da fé. Nada neste mundo pode substituir a persistência. O talento por si só não garante conquistas. Nada é mais comum do que indivíduos talentosos que nunca realizam seu potencial. A educação, por si só, é insuficiente. Frequentemente, encontramos pessoas altamente educadas que falham em traduzir conhecimento em conquistas significativas. Persistência e determinação permanecem como as forças verdadeiramente onipotentes na realização humana. Desenvolver essa qualidade é tão fundamental para o sucesso quanto o oxigênio é para a vida. Harlan Sanders. Aos 65 anos, uma idade em que a maioria contempla a aposentadoria, Sanders recebeu seu primeiro cheque de seguridade social, apenas $105, e enfrentou a dura realidade de uma quase falência. Em vez de se render às circunstâncias, ele depositou uma fé inabalável em uma receita de frango que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Armado com nada além dessa receita e uma determinação obstinada, ele viajou pela América, cozinhando seu frango
para donos de restaurantes em demonstração após demonstração. A lenda relata mais de 1000 rejeições antes de garantir seu primeiro acordo de franquia. Essa persistência, mantida através de inúmeras decepções, eventualmente construiu a Kentucky Fried Chicken em uma das marcas de serviços de alimentação mais reconhecidas do mundo. Sem a recusa de Sanders em aceitar a derrota, sua receita, por mais excelente que fosse, teria permanecido desconhecida para o mundo. Esse princípio aparece consistentemente nas vidas dos indivíduos mais realizados da história. As milhares de tentativas mal-sucedidas de Thomas Edison para criar uma lâmpada prática não foram fracassos, mas passos em direção à solução. A carreira política de Abraham Lincoln apresentou numerosas derrotas. Antes de sua presidência, você deve internalizar a verdade fundamental de que a derrota temporária não é um fracasso permanente. O caminho natural para qualquer objetivo digno inclui obstáculos, contratempos e períodos de aparente estagnação. Esses desafios não servem como indicadores para desistir, mas como campos de teste essenciais que eliminam os não comprometidos. A maioria das pessoas abandona suas buscas no primeiro, segundo ou terceiro obstáculo, nunca percebendo o quão perto estavam de um avanço. Frequentemente, a distância entre desistir e o sucesso espetacular pode ser medida em dias ou até horas de esforço contínuo. Desenvolver a persistência exige disciplinas mentais específicas. Primeiro, mantenha clareza absoluta sobre o resultado desejado, revisitando e reforçando essa visão diariamente. Aspirações vagas produzem esforços tímidos que desmoronam sob pressão. Segundo, estabeleça um prazo definido durante o qual você se compromete a persistir sem permitir que a dúvida minar sua determinação. Terceiro, desenvolva o hábito de terminar o que começa, independentemente do entusiasmo inicial ou dos desafios subsequentes. Cada tarefa concluída, por menor que seja, fortalece seu músculo de persistência. Entenda que a persistência opera como uma força progressiva. Cada obstáculo superado não apenas o avança em direção ao seu objetivo, mas fortalece sua capacidade de enfrentar desafios maiores. Como o treinamento físico que aumenta a resistência por meio de estresse estratégico, a persistência cresce através de dificuldades navegadas com sucesso. A barreira intransponível de hoje torna-se o degrau de amanhã quando abordada com determinação inabalável. A relação entre persistência e conquista é paralela àquela entre carbono e aço. Assim como o carbono transforma o ferro comum em aço extraordinariamente resiliente, a persistência converte o esforço comum em conquistas extraordinárias. Sem conteúdo suficiente de carbono, o aço carece da força para aplicações exigentes. Da mesma forma, sem persistência, talento e conhecimento permanecem matérias-primas nunca forjadas em conquistas significativas. Lembre-se de que a persistência frequentemente opera de forma invisível antes de produzir resultados visíveis. Como a água gradualmente erodindo a pedra, o esforço consistente aplicado a um objetivo específico cria inevitavelmente um avanço. O momento pode ser imprevisível, mas o resultado permanece certo para aqueles que se recusam a desistir. Muitos que parecem sucessos instantâneos, na verdade, representam a persistência finalmente dando frutos após anos de esforço não testemunhado. Comece hoje identificando um objetivo importante que atualmente enfrenta resistência. Comprometa-se com um período específico, talvez 30, 60 ou 90 dias, durante o qual você persistirá, independentemente dos resultados ou obstáculos. Durante esse período, recuse-se a entreter dúvidas ou reconsiderar seu compromisso. Essa única disciplina, aplicada consistentemente em seus empreendimentos,
o distinguirá da maioria que desiste prematuramente e o colocará entre os poucos excepcionais que transformam a persistência em conquistas extraordinárias. 8. A lei do retorno crescente. Essa lei fundamental afirma que a aplicação contínua de esforço produz resultados desproporcionalmente maiores ao longo do tempo. A maioria das pessoas não alcança seus objetivos não por falta de habilidade, mas porque fundamentalmente misunderstanding esse princípio, elas subestimam o quanto de esforço consistente é necessário no início de qualquer empreendimento valioso, enquanto superestimam o quanto de esforço será necessário uma vez que o momento for estabelecido. Esse princípio se manifestou poderosamente no desenvolvimento atlético de Jesse Owens. Durante seus primeiros meses de treinamento, Owens experimentou uma melhoria visível mínima, apesar de investir o máximo esforço em seu regime. Cada treino árduo parecia produzir apenas ganhos incrementais, na melhor das hipóteses. Muitos teriam se desencorajado, interpretando esse aparente platô como evidência de potencial limitado. Owens, no entanto, entendeu que os maiores resultados surgem apenas após ultrapassar o ponto onde a maioria dos concorrentes abandona seus esforços. Seu compromisso inabalável durante essa fase crítica eventualmente criou um momento imparável, transformando-o em um dos maiores atletas de sua era. Isso culminou em sua performance histórica nas Olimpíadas de 1936, onde ele alcançou o que muitos consideravam impossível no palco mundial, quebrando tanto recordes quanto estereótipos raciais. A lei do retorno crescente opera em todos os empreendimentos humanos valiosos. O romancista enfrenta centenas de páginas em branco antes que um manuscrito tome forma. O empreendedor suporta meses ou anos de esforço antes de alcançar a lucratividade. O músico pratica milhares de horas antes que a maestria se torne evidente. Em cada caso, os esforços iniciais parecem desproporcionalmente pequenos em comparação com os resultados que produzem. Você deve abordar seus objetivos com a paciência e a perspectiva de um agricultor que planta na primavera, cultiva durante o verão e colhe no outono. A metáfora agrícola captura perfeitamente a verdade essencial desse princípio. Quando um agricultor planta sementes, nada visível acontece por um período que pode parecer interminável. O solo parece estéril, apesar do trabalho investido. Durante esse período crucial, quando nenhum resultado é aparente, o agricultor deve manter a fé e continuar trabalhando com diligência, regando, capinando e nutrindo o que ainda não pode ser visto. Essa fase de plantio é a mais desafiadora psicologicamente. A natureza humana anseia por feedback imediato e progresso visível. A ausência de resultados óbvios tenta muitos a abandonar seus esforços prematuramente. No entanto, sob a superfície, ocorre um desenvolvimento crítico que torna o crescimento futuro possível. As sementes germinam, as raízes se estendem e as fundações se estabelecem. Tudo invisível para o observador casual, mas essencial para a colheita eventual. Eventualmente, com esforço contínuo, você alcança um ponto de inflexão onde cada unidade de esforço começa a produzir resultados dramaticamente aumentados. O que antes exigia um esforço tremendo, agora acontece com relativa facilidade. As oportunidades se multiplicam, o momento se constrói e o progresso acelera. Essa aceleração representa a lei do retorno crescente em pleno funcionamento, a tão esperada colheita após um cultivo fiel. Considere como esse princípio se manifesta na construção de um negócio. O empreendedor tipicamente investe meses ou anos de esforço antes de alcançar a lucratividade. Durante essa fase inicial de isolamento, cada cliente
deve ser conquistado com considerável esforço. No entanto, com a aplicação contínua, os sistemas melhoram, a reputação cresce e as indicações aumentam. Eventualmente, a mesma quantidade de esforço que antes produzia um único cliente, agora gera dezenas. O empreendedor não necessariamente trabalhou mais. A lei do retorno crescente simplesmente começou a operar em plena capacidade. Lembre-se de que o poderoso carvalho passa anos desenvolvendo seu extenso sistema radicular antes que seu crescimento vertical mais significativo se torne visível. Esse desenvolvimento subterrâneo, embora escondido da vista, cria a base para séculos de crescimento imponente. Da mesma forma, suas conquistas mais importantes exigem uma construção de base extensa, que pode permanecer invisível para os outros e, às vezes, até para você mesmo. Esse princípio exige que você desenvolva resiliência contra o desafio psicológico de trabalhar sem validação imediata. Estabeleça métricas que acompanhem seus insumos, em vez de resultados, durante as fases iniciais. Celebre a consistência do esforço, em vez da magnitude do resultado. Cerque-se de outros que entendem esse princípio e podem fornecer perspectiva durante os inevitáveis períodos de dúvida. Seu sucesso final depende não de brilhos esporádicos, mas de sua capacidade de manter um esforço consistente durante o período crucial em que os resultados permanecem desproporcionalmente pequenos em comparação com seu investimento. Aqueles que internalizam e aplicam a lei do retorno crescente transformam a persistência comum em conquistas extraordinárias. O poder criativo do conhecimento especializado. O conhecimento geral, independentemente de sua amplitude, oferece valor mínimo na busca por conquistas significativas ou acumulação de riqueza. O indivíduo que se torna altamente especializado em um domínio particular e aprofunda continuamente sua expertise, transforma-se em um recurso indispensável. Esse conhecimento especializado, quando combinado com a implementação prática, torna-se um dos seus ativos mais valiosos e comercializáveis em um mundo cada vez mais complexo. A jornada notável de Katherine Johnson. Durante uma era em que as oportunidades eram severamente restritas para mulheres e afro-americanos, Katherine Johnson desenvolveu conhecimento matemático especializado que, eventualmente, a tornou indispensável para o Programa Espacial da América. Suas habilidades computacionais se tornaram tão confiáveis que, mesmo após a introdução de computadores eletrônicos na NASA, os engenheiros solicitavam que ela verificasse pessoalmente os cálculos da máquina antes de prosseguir com missões críticas. John Glenn declarou que só voaria se Katherine Johnson confirmasse a precisão dos cálculos orbitais do computador antes de sua missão histórica Friendship 7. Seu conhecimento especializado literalmente ajudou a impulsionar a humanidade além da atmosfera terrestre e para o cosmos. A história de Katherine Johnson ilustra um princípio fundamental. O conhecimento especializado cria um valor único que transcende barreiras comuns. Embora a inteligência geral e a educação ampla forneçam uma base, é a maestria profunda de domínios específicos que cria oportunidades extraordinárias. Esse princípio opera em todos os campos, seja ciência, negócios, artes ou ofícios. Você deve determinar cuidadosamente que conhecimento especializado seu propósito definido exige, então, comprometer-se com um programa vitalício de adquirir e implementar esse conhecimento. Esse compromisso não exige necessariamente uma educação formal, embora esse caminho, às vezes, possa ser valioso. Mas, essencialmente, exige estudo dedicado e aplicação prática dentro do seu campo escolhido. O conhecimento especializado mais valioso frequentemente existe na interseção de múltiplas disciplinas ou em áreas emergentes
onde a educação tradicional ainda não estabeleceu currículos abrangentes. Comece imergindo-se completamente em seu campo. Leia publicações da indústria vorazmente, não apenas por informação casual, mas com a intenção de identificar padrões e princípios que outros podem perder. Participe de seminários e conferências especializadas, onde desenvolvimentos de ponta são compartilhados. Busque mentoria de especialistas reconhecidos que já dominaram o que você pretende aprender. Junte-se a organizações profissionais onde o conhecimento especializado é trocado e refinado por meio da interação com pares. Mais criticamente, aplique o que você aprende por meio de experiência direta. O conhecimento reunido, mas nunca implementado, permanece teórico e gera valor limitado. Os indivíduos mais bem-sucedidos raramente são aqueles com a maior quantidade de informação, mas sim aqueles que aplicam o conhecimento especializado de forma mais eficaz para resolver problemas significativos. A implementação transforma a informação em sabedoria e cria a compreensão empírica que distingue verdadeiros especialistas de meros teóricos. Desenvolva o hábito de aprendizado contínuo em sua especialidade. Os campos evoluem rapidamente e a expertise de ontem pode rapidamente se tornar obsoleta hoje. Dedique tempo específico a cada semana para expandir seu conhecimento especializado, tratando esse investimento com a mesma seriedade que você daria a qualquer função empresarial crítica. Os especialistas mais valiosos mantêm sua posição por meio de avanços constantes, em vez de descansar sobre a expertise estabelecida. Lembre-se de que o conhecimento especializado se torna exponencialmente mais valioso quando resolve problemas significativos. Concentre seu aprendizado em áreas onde existam desafios substanciais, pois esses representam as maiores oportunidades para aplicar o conhecimento especializado de forma lucrativa. O mercado recompensa soluções, não apenas informação. O especialista que pode traduzir sua expertise em resultados tangíveis, seja maior eficiência, produtos inovadores ou metodologias revolucionárias, comanda uma compensação premium. A busca pelo conhecimento especializado também oferece benefícios psicológicos além das recompensas monetárias. A maestria de um domínio específico cria um senso de propósito e competência que o conhecimento geral raramente proporciona. À medida que sua expertise se aprofunda, você experimenta a satisfação de ver conexões e possibilidades invisíveis para outros. Essa percepção expandida cria oportunidades para contribuições criativas que vão muito além de apenas executar práticas estabelecidas. Comece hoje avaliando sua base de conhecimento atual em relação aos requisitos do seu propósito definido. Identifique as lacunas de conhecimento mais críticas que o separam da excelência em seu campo escolhido. Desenvolva um plano sistemático para adquirir o conhecimento especializado por meio de estudo e aplicação prática. Lembre-se de que o conhecimento especializado, combinado com uma implementação dedicada, cria um valor que não pode ser facilmente substituído, tornando-o não apenas empregável, mas verdadeiramente indispensável. 10ª fé. O ponto de partida de toda conquista. A fé permanece como o portal eterno através do qual o poder infinito flui para suas experiências diárias. Sem esse elemento essencial, todos os outros princípios de conquista tornam-se meras técnicas mecânicas desprovidas de poder transformador. A fé não representa pensamento ilusório ou esperança cega, mas um estado de espírito definido que pode ser deliberadamente cultivado por meio de afirmação consistente e visualização vívida, até que se torne seu padrão de pensamento dominante. A carreira notável de Muhammad Ali
ilustra poderosamente esse princípio. Muito antes de suas habilidades físicas estarem completamente desenvolvidas, sua fé inabalável declarou: "Eu sou o maior." Mesmo enfrentando oponentes que pareciam objetivamente superiores ou circunstâncias que pareciam intransponíveis, sua fé absoluta em suas habilidades se traduziu em capacidade física correspondente. Isso não era apenas exibicionismo promocional, como muitos presumiam. Representava a aplicação prática da fé como um princípio fundamental de conquista. Muhammad Ali entendia que sua mente dirigiria seu corpo de acordo com suas convicções mais profundas, e ele programava conscientemente essas convicções por meio de declarações ousadas de fé. Esse mesmo princípio opera em todos os campos do empreendimento humano. O empreendedor, que mantém uma fé inabalável em sua visão, atrai os recursos necessários, apesar dos contratempos iniciais. O cientista, que acredita que uma solução existe, continua experimentando depois que outros abandonam seus esforços. O artista que confia em sua intuição criativa produz um trabalho original quando a convenção sugere o contrário. Em cada caso, a fé cria a base psicológica que sustenta o esforço até que resultados tangíveis se materializem. Você deve nutrir sua fé diariamente por meio de atenção cuidadosa aos seus pensamentos e palavras. A mente não pode abrigar crenças contraditórias simultaneamente. Dúvida e medo não podem coexistir na mesma consciência que fé e coragem. Cada pensamento que você entretém ou fortalece sua fé ou a diminui. Essa realidade exige uma disciplina mental vigilante, particularmente durante circunstâncias desafiadoras, quando a dúvida surge naturalmente. Comece a cultivar uma maior fé, agindo como se seu sucesso já estivesse garantido. Tome decisões a partir dessa posição de fé, em vez de medo. Quando confrontado com incerteza, pergunte a si mesmo: que ação eu tomaria se estivesse absolutamente certo do sucesso? E, em seguida, proceda de acordo. Essa prática alinha seus comportamentos com suas aspirações, em vez de suas apreensões, criando um momento que gradualmente transforma a fé teórica em um saber experiencial. Fale com confiança sobre seus planos, como se já estivessem realizados. A linguagem reflete suas convicções internas enquanto as reforça simultaneamente. Observe quantas vezes a conversa comum contém qualificadores que traem incerteza. Vou tentar. Espero que. Se as coisas derem certo. Substitua isso por declarações de certeza. Eu vou. Eu sou. Quando isso suceder. Essa mudança linguística pode parecer superficial inicialmente, mas as palavras programam poderosamente sua mente subconsciente, que, em última análise, determina suas ações. Visualize seus resultados desejados com intensidade emocional até que se tornem mais reais para seu subconsciente do que as circunstâncias atuais. O sistema nervoso humano não consegue distinguir entre experiências vividamente imaginadas e eventos reais. Ao imergir-se repetidamente em imagens mentais detalhadas de sucesso, você cria padrões neurais que sua mente aceita como realidade, alinhando gradualmente seus comportamentos e percepções com esses projetos internos. Passo a passo, por meio desse condicionamento mental deliberado, você encontrará sua fé ficando mais forte à medida que evidências de seu poder se manifestam em sua vida. Sucessos iniciais pequenos constroem confiança para desafios maiores. Obstáculos que antes pareciam intransponíveis tornam-se apenas problemas a serem resolvidos. Oportunidades anteriormente invisíveis tornam-se prontamente aparentes. Esse fortalecimento progressivo da fé cria uma espiral ascendente de conquista que continua se expandindo à medida que suas convicções se aprofundam. Lembre-se
de que a fé forma a base sobre a qual todos os seus esforços devem ser construídos. Sem ela, mesmo o plano mais perfeito falhará. Com ela, até planos imperfeitos frequentemente têm sucesso. Conquistas históricas, outrora consideradas impossíveis, do voo à comunicação global instantânea, foram primeiro concebidas por meio da fé antes de serem traduzidas em realidade física. Suas maiores contribuições também emergirão não do que parece atualmente possível, mas do que você acredita inabalavelmente ser alcançável. Ao refletirmos sobre os princípios apresentados neste vídeo, somos convidados a uma jornada transformadora que ressoa profundamente com os valores brasileiros de garra, comunidade e busca por uma vida com propósito. O autofoco, a clareza de propósito, a disciplina dos hábitos diários, a autossugestão, a transformação de obstáculos em oportunidades, o poder do mastermind, a persistência, a lei do retorno crescente, o conhecimento especializado e a fé como ponto de partida de toda conquista formam um mapa poderoso para alcançar nossos sonhos. Cada um desses conceitos nos lembra que o sucesso não é um acidente, mas o resultado de escolhas conscientes e esforços consistentes. No Brasil, onde a resiliência é uma marca registrada, seja enfrentando desafios econômicos, desigualdades sociais ou adversidades pessoais, essas lições ganham ainda mais relevância, assim como nossos antepassados transformaram dificuldades em oportunidades, como o povo brasileiro, que com criatividade e união construiu uma nação vibrante. Podemos aplicar esses princípios para moldar nosso futuro. O autofoco nos ensina a olhar para dentro, ignorando as distrações do mundo ao nosso redor. Algo essencial em uma cultura tão dinâmica e cheia de estímulos como a nossa. Definir um propósito claro, como fizeram figuras como Zumbi dos Palmares ou Carmen Miranda, que deixaram legados únicos, nos dá direção em meio ao caos. A disciplina dos hábitos diários, semelhante à dedicação de um sambista que ensaia incansavelmente para o carnaval, nos mostra que pequenas ações consistentes podem levar a resultados extraordinários. A autossugestão, com sua capacidade de reprogramar nossas mentes, reflete a fé inabalável que vemos nas celebrações religiosas brasileiras, como as romarias, ao Círio de Nazaré, onde a crença move montanhas. Transformar obstáculos em oportunidades ecoa a história de brasileiros que, diante de crises, criaram soluções inovadoras, como os empreendedores que transformaram favelas em hubs de criatividade e negócios. O princípio do mastermind ressoa com o espírito comunitário brasileiro, onde a união, como nas rodas de samba ou nos mutirões, multiplica forças e cria algo maior que a soma das partes. A persistência, tão presente na luta diária de milhões de brasileiros que enfrentam longas jornadas de trabalho com esperança, é o motor que nos leva a superar reveses. A lei do retorno crescente nos lembra que, assim como um agricultor do interior que planta com paciência e colhe com abundância, nossos esforços iniciais, ainda que invisíveis, constroem alicerces sólidos para o sucesso. O conhecimento especializado, como o domínio de um artesão de Olinda ou de um cientista como Carlos Chagas, nos torna indispensáveis e abre portas que antes pareciam fechadas. E, finalmente, a fé, tão enraizada na alma brasileira, seja na devoção a Nossa Senhora Aparecida ou na confiança em dias melhores, é a chama que ilumina nosso caminho, mesmo nas noites mais escuras. Para aplicar essas lições na vida cotidiana, comece hoje com um passo pequeno, mas intencional. Escreva seu propósito em um caderno, como um manifesto pessoal, e leia-o diariamente, como fazemos com nossas promessas de ano novo. Crie um hábito simples, como ler 10 páginas de um livro inspirador toda manhã.
algo que se alinhe com a energia vibrante do Brasil. Forme um grupo de mastermind com amigos ou colegas que compartilhem sua visão, inspirando-se nas rodas de conversa tão comuns em nossas praças e botecos. Quando enfrentar um obstáculo, pergunte-se: que oportunidade está escondida aqui? Lembrando que no Brasil, sempre encontramos um jeitinho para superar desafios. Reprograme sua mente com afirmações positivas, como um mantra que ecoa a alegria de um bloco de carnaval. E, acima de tudo, cultive a fé, não apenas em um poder superior, mas em si mesmo, em sua capacidade de transformar sonhos em realidade. Esses princípios não são apenas ideias, são ferramentas práticas que podem mudar sua vida, assim como o Brasil transformou desafios históricos em uma cultura de celebração e superação. Então, que tal dar o próximo passo agora? Se este vídeo tocou seu coração e acendeu uma faísca de inspiração, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Clique no botão de curtir para mostrar que você acredita no poder dessas ideias. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que podem transformar sua jornada. E deixe um comentário abaixo, compartilhando qual princípio mais te marcou ou como você planeja aplicá-lo em sua vida. Juntos, como uma grande comunidade brasileira, podemos inspirar uns aos outros a viver com propósito, persistência e fé. Vamos construir um futuro onde nossos sonhos não sejam apenas possíveis, mas inevitáveis. Comece hoje, porque, como dizemos no Brasil, o sol nasceu para todos. E é hora de você brilhar.